Olá, bom dia. Hoje, sábado, 28 de janeiro de 2023. Fazendo uma breve live aqui para o grupo Viver Consciente. E espero que todos estejam bem, em paz e com muita luz. Eu já fiz lives, vídeos falando sobre as leis herméticas, que são leis universais, e a primeira dessas leis, na verdade, é sobre a mente, que tudo é mente, né? Tudo principia na mente. E hoje eu estou voltando ao assunto para dar mais uma pincelada, porque eu percebo que existem pessoas interessadas, né, em evoluir, outras pessoas também pensam em evoluir, mas nada fazem para que isso aconteça. E existe muita ilusão também, né? Existe muita ilusão no sentido de que muitas informações foram passadas nesses tempos a respeito da mente, do pensamento, foram passadas de forma, digamos assim, equivocadas, né? Então, aonde que, de repente, teve um tempo, eu inclusive já vivi esse tempo, e que falava-se muito do pensamento positivo. Então, bastava pensar positivamente que as coisas melhorariam. Ocorre que não é bem assim, tá? Primeiro porque o pensamento, ele é um produto da mente. Agora, só pensar não avança, porque é preciso aperfeiçoar o uso da mente e, principalmente, angariar conhecimento desse mecanismo para melhor fazer uso. Então, a mente na nossa vida, ela é poderosa. O problema é que nós não aprendemos a, digamos assim, a aperfeiçoar o uso da mente. Então, nós, às vezes, nos fixamos mais nos pensamentos que são produtos da mente, mas que não são a mente. Tipo assim, pensamento não é a mente é um mecanismo todo, né, que você precisa aprimorar o uso. E a gente, se não presta atenção, se nós não nos apossamos, não nos empoderamos da nossa mente, o que ocorre é que essa mente, ela pode ser programada de fora para dentro por ocorrências, por acontecimentos, por programações externas. Então a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes o que está na nossa mente não é aquilo que gostaríamos que estivesse na nossa mente, porque nós não temos o controle, né? Então, por exemplo, se você vê notícias, e normalmente notícias ruins, então elas vêm de fora, e você deixa que essas notícias ruins entrem na sua mente e fiquem ali. É como se fosse um arquivo de notícias ruins que você acaba assimilando. E aí, essas notícias ruins,
elas têm uma certa vibração, que é uma vibração densa, que é uma vibração negativa. Então, de repente, você vai se ver que é ansioso, ansiosa, depressivo, depressiva, em função daquelas informações que foram assimiladas pela sua mente, mas que não te representam, que não são da sua escolha. Você absorve e deixa lá. Então aquilo fica ali te perturbando, de certa forma, criando ansiedade, principalmente ansiedade. É aquelas coisas, os dois polos, né? A ansiedade e a depressão. E isso acaba gerando desconforto. Além do mental, acaba gerando desconforto físico. Porque se fica ali na sua mente, martelando aquela negatividade, e olha, na maior parte do tempo você não tem poder nenhum sobre isso. Você não tem poder nenhum sobre as notícias. Por exemplo, que eu dei exemplo das notícias. Você não muda as notícias, eles jogam aquele lixo para cima de você e você absorve. E você não tem domínio sobre isso, você não muda isso. Então aquilo passa a criar desconfortos e desequilíbrios. Então, o uso da mente, a mente é um instrumento seu, ok? A mente é um instrumento seu, você que tem que estar no domínio. Dia desses eu sugeri a uma pessoa, eu disse, olha, procura, né, diversificar aquilo que você absorve, né? Vai ler um bom livro, vai assistir um bom vídeo, porque existem bons vídeos por aí. Vai preencher a sua mente com informações que sejam, né, profícuas, informações que sejam boas, informações que tragam alguma evolução para você, que tragam, inclusive, algum bem-estar. É isso que tem que ser feito. Eu falo porque eu exercito isso o tempo todo. Anteriormente, em outros tempos da minha vida, eu já fui muito ligado em assuntos externos, né? Política, economia, etc. Mas esse era um ciclo que eu passei por ele. Só que chegou um momento que eu vi que tinha que virar a chave. Entrar em procurar outras vibes para você navegar. E é isso que tem que ser feito. Eu estava outro dia ouvindo e assistindo algo sobre os mantras. Você já viu falar de mantras? Então tem mantras, diversos tipos de mantras, né? Principalmente os mantras assim, indianos, né? Mas tem mantras que toda frase, por exemplo, uma frase, né? Eu sou saudável. Se você repetir isso vai fazer bem para você. E isso é um mantra. Você pode conjugar mantras, frases que tragam-lhe benefícios, que tragam-lhe luz. Eu crio muitos dos meus mantras e eu mesmo crio. E qualquer pessoa pode criar. Porque quando você deixa isso na sua mente, a sua mente ela se nutre disso. Né? Se você vai dormir e você começa a recitar mentalmente quando você deita, eu vou dormir em paz, vou dormir em paz, né? Vou dormir em paz é um mantra, porque você está atraindo para você essa vibração da paz. Então nós podemos fazer muito mais com a nossa mente.
Nós podemos ter dores, sofrimentos, alguma doença até, infelizmente, mas nós não precisamos, né, viver dentro da dor e viver dentro da doença, viver dentro do sofrimento. Nós precisamos achar mecanismos para romper com esse círculo vicioso. Eu fiz uma live, né, e já fiz inúmeras palestras falando nessas que você tem que trocar o círculo vicioso pelo círculo virtuoso. Quer dizer, substituir aquilo que é viciante, negativo, pelo aquilo que é virtuoso, que é bom, que lhe traz serenidade, que lhe traz paz, que lhe traz equilíbrio. Agora, é preciso esforço, porque muita gente quer solução para ontem. Acha que as coisas se resolvem do dia para a noite, como diz, né? De uma hora para outra. Mas não. Às vezes, algum desconforto que você tenha, esse desconforto ele pode estar vindo de algum conteúdo que está dentro de você há muito tempo. Só que você não prestou atenção e nem presta atenção. E para dissolver esses conteúdos negativos que às vezes estão dentro de você, você precisa o quê? Jogar fora. Dissolvê-los para trazer, né, novos conteúdos para dentro de você. Se você teve, por exemplo, um relacionamento ruim, né, frustrante, se você deixar se absorver pelas memórias desse relacionamento frustrante, ruim, você vai ficar, né, desconfortável, desequilibrado e vai ficar doente. Então você tem que jogar fora isso, né? Através do quê? Através de análises, através até mesmo de terapia. Você tem que tirar isso fora de você. Você tem que buscar algo bom para introjetar dentro de você. Porque a vida ela tem bons momentos, maus momentos. Isso é normal. Agora, se você se apegar aos maus momentos, você não vai a lugar nenhum. Porque você vai ficar ali naquela coisa tipo uma areia movediça. Cada vez você vai se afundando mais, vai se afundando mais. Então é necessário que você veja os conteúdos que estão na sua mente, não só nessa sua mente concreta, essa sua mente imediata, essa mente de agora. Não, você tem que ir buscar, né, profundamente. É como se fosse no computador, você vai buscar nos seus arquivos aquilo que está ali incomodando. E vai jogar fora isso. Vai se despedir dessa negatividade e trazer para dentro de você, trazer para a sua mente coisas que sejam benéficas. Aí é que entra a questão do pensamento. Você não pode deixar a mente ficar produzindo pensamentos aleatórios. Você é que tem que estar no comando, tem que estar no domínio da sua mente. Então você vai plantar, digamos assim, novos pensamentos. Tem muita coisa boa na vida, gente. Para você assumir como conteúdo. Como conteúdo. E para que isso vibre positivamente. Tem muita coisa boa. Eu já até falei sobre isso em outras circunstâncias, mas é bom saber que às vezes a gente fica, sabe, estacionado numa referência negativa e deixa que essa referência negativa nos absorva. Então, de repente, nós ficamos só ali, presos naquela referência negativa e não enxergamos
as referências positivas que com certeza em algum momento a vida nos trouxe. Entendem? Eu costumo citar exemplos pessoais, e às vezes alguns clientes de terapia, né, que eu tive aí nessas décadas, porque é o real. Eu vivi um bom tempo, né, bom tempo é modo de falar, né? Um longo tempo eu vivi numa referência negativa, afetiva, de pai e de mãe, que me abandonaram, ok? Vivi muito tempo com isso ali encalacrado dentro de mim. E inconscientemente, as minhas ações, muitas delas eram autodestrutivas. Eu levei quase 30 anos nisso, gente. É tempo, né? Então, o que acontece? Num certo dia, depois de algumas leituras e aprendizados, eu sempre fui de ler muito, não tinha dinheiro para fazer terapia nessa época, e nessa época a terapia nem era acessível, né? E tinha os preconceitos ainda, né? Que o pessoal achava que se você fosse num psicólogo, psicanalista, você tinha problema mental. Não era problema emocional, era problema mental, né? Então, todas essas coisas. Mas em determinado momento, eu estava em Belo Horizonte e, né, já tinha vencido algumas dificuldades da vida, etc. Mas em determinado momento veio a luz. Tipo, peraí, né? Eu não posso ficar preso nessa referência negativa de pai e mãe. Porque quando eu tinha 1 ano e meio a 7 anos de idade, eu tive pais adotivos. E esses foram os meus pais definitivos, que me deram afeto, me deram carinho, tal. Né, minha vida desgringolou um tempo depois, mas não por culpa deles. Por culpa, inclusive, novamente, da minha própria mãe biológica. E, então, essa referência positiva dos meus pais adotivos, principalmente da minha mãe, veio à tona e é como se algo me dissesse, olha, nem tudo foi ruim. Você teve afeto, você tem uma noção do que é afeto, do que é amor, do que é carinho, do que é atenção, do que é acolhimento. Faça uso disso. Então, aí eu mudei a chave. Então, a partir daquele momento, a minha referência afetiva voltou-se para o lado, aquilo de positivo que eu tinha obtido. Porque aquilo ficou dentro de mim. Então eu estava, sabe, escanteando isso e ficando no negativo. E como é que isso se processou? Através da mente. Então eu comecei a colocar na minha mente a minha mãe adotiva, meu pai, aos momentos de carinho, os momentos de afeto, as falas, o que eles me diziam e tudo mais. Porque eles continuaram me amando até o fim da vida. Certo? Depois de infância, adolescência, essas coisas, eu sempre tive contato com eles, né? E eles continuaram me amando. Então, essa minha porção afetiva, amorosa, estava viva dentro de mim, né? E eu passei, então, a o quê? Trabalhar a minha mente. E aí a minha autoestima também melhorou, foi subindo. E eu fui melhorando a minha própria cabeça, a minha própria inteligência, o bom uso da inteligência, o bom uso da minha mente para direcionar, né, as ações em direção àquilo que eu queria de bom para a minha vida. Isso é um exemplo sucinto, sintético. E também
desse jeito que eu estou falando. Muitos e muitos, centenas e centenas de clientes meus absorveram esse tipo de ensinamento que eu passei para eles. Tipo assim, qual que é a melhor referência da sua vida? Referência afetiva, referência disso, daquilo, tal. Qual que são as melhores referências que você tem? Ah, eu tive uma vez, tá. Então tá, vamos trabalhar nisso. Então você já viveu um acolhimento bom, você já viveu um afeto bom, ou vive um afeto bom. Então, se agarra nisso, porque é isso que vai te sustentar. O positivo é que nos sustenta. O negativo nos derruba. Essa é a verdade. E isso, a mente nossa, ela é um instrumento para a gente, sabe, fazer essa seleção através da mente, o uso inteligente da mente, o uso consciente da mente, é o nosso instrumento para fazer mudanças. Às vezes eu estou com alguma dor, algum desconforto em termos de saúde. Mesmo assim, eu medito como trazendo a saúde para mim. Né? Trazendo para mim. Né? Eu sou saudável, eu estou saudável. Né? E aí você vai completando. Se você tiver fé, por exemplo, se você acredita na espiritualidade, né? Em Deus, né? Você pode criar esses mantras para você, através da mente, e aquilo vai, né? Ouvir, por exemplo, músicas relaxantes, né? Também é bom. A música faz milagres dentro da gente. Então a gente precisa aprender a utilizar. Está aí no universo um monte de músicas que são curativas. Tem muita música que o pessoal chama de New Age, né? Outro dia eu estava vendo um cara, não sei se vocês conhecem, chama-se Áureo Corrá, que é um dos maiores músicos de New Age do mundo. Ele é brasileiro. Então ele tem músicas de todos os matizes espirituais, porque são músicas espirituais. E isso faz bem pra gente, porque a música nos harmoniza. Lógico, se você for ouvir música ruim, essas músicas que estão aí, infelizmente, poluindo a mente das pessoas, as músicas aí o pessoal fala de sofrência, né? Essas músicas aí horrorosas, né? Não dá nem para chamar de música isso, na verdade. Mas, lógico que se tudo é mente, tudo isso que entra na sua mente ou faz bem ou faz mal. Então a música é um instrumento, por isso que tem até a musicoterapia, que é um instrumento que pode ser muito bem utilizado através da mente. Você vai ouvindo e vai deixando a sua mente, né, vibrar naquela, né, densidade sutil da boa música. Existem experimentos científicos de cura através da música. O problema é que esses experimentos eles não são muito divulgados, né? Porque as pessoas daí, tem gente que diz, mas daí a indústria farmacêutica de repente vai parar de vender remédios se as pessoas começarem a se curar. Mas é verdade isso. As pessoas é que não prestam atenção nesses detalhes, né, que acontecem. Mas, gente, hoje eu vou ficar por aqui sobre esse assunto. Eu dei uma pincelada para que vocês entendam que é preciso você estabelecer o domínio da sua mente. A sua mente ela deve comportar aquilo que você quer comportar.
não o que os outros querem que comportem. Porque, como eu falei das notícias, as notícias vêm de fora, as notícias vêm dos outros. E você nem sabe qual o interesse que está por trás das notícias que você recebe. Porque muita gente, por exemplo, aposta no caos. No caos. Então fica semeando o caos. Mas existem pessoas que semeiam a harmonia, a paz, a serenidade. Existe isso. No YouTube, por exemplo, você vai encontrar um monte de gente que semeia coisa boa. Não tem só coisa ruim. Agora, cabe a você ser seletivo. A vida é sua, a mente é sua, a saúde é sua, a espiritualidade é sua. Você que tem que estar no domínio. E a mente é um instrumento para manter esse domínio. Entendem? Então por hoje é isso aí. Espero que vocês gostem, né, dessa reflexão. Que utilizem-na. E se quiser perguntar coisas a respeito, né, pode perguntar, eu respondo em outra live. E compartilhar, né, com outras pessoas. Muitas pessoas, eu sei disso, muitas pessoas precisam ouvir, às vezes, isso que eu estou falando. Então, você pode compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, etc, etc. Tá ok? Então é isso aí. Então, paz e luz para todos vocês e obrigado pela atenção, aqueles que estiveram aqui comigo, e até a próxima.